Copa Unesp começa com competição de vôlei de praia na cidade de São José dos Campos. Atléticas de 22 cidades participaram do evento. Ele integra as ações do programa Bem Viver para Todos, fruto do convênio Unesp Santander. Na entrevista do dia, vamos conhecer a pesquisa de mestrado de Sérgio Losnach. Ele investigou as características de preservação do patrimônio ferroviário de Bauru. Terça-feira, 2 de julho, o Unesp Notícias está começando. Boa noite. No último fim de semana ocorreu a primeira etapa da Copa Unesp na cidade de São José dos Campos. O evento esportivo faz parte das ações apoiadas pelo programa Bem Viver para Todos. Você confere a partir de agora como foram os primeiros dias do torneio, com a disputa de vôlei de praia. O momento do aquecimento também serve para conhecer os adversários e fazer novas amizades. É só depois de uma breve abertura que as duplas entram em quadra na busca pela vitória. É com esse espírito de integração que estudantes de 22 cidades do estado de São Paulo se reuniram no último sábado para dar início a mais uma edição da Copa Unesp com o torneio de vôlei de praia. A equipe de São Vicente foi confiante e fez bonito nas disputas. Vinda do único campus da Unesp no litoral, ela contou com a vantagem dos treinos com vista para o mar. A gente treina muito na faculdade, né? A gente faz os treinos na quadra e quando dá eu e ele a gente bate bola na praia também, porque só nós tem praia. O mais legal da Copa Unesp é que tem toda essa integração com os outros campos, né? A gente fica mais ou menos junto no mesmo alojamento, então tem todo esse convívio que é bem bacana e é bem harmonioso. Então, a gente conhece novas pessoas, a gente troca novas amizades e eu acho que isso é o mais legal da Copa Unesp, essa integração entre todo mundo. Mesmo ainda começando no vôlei de praia, as atletas de Guaratinguetá também aprovaram a experiência. Esse ano a gente esperava ter uma participação um pouco melhor do que nos anos anteriores, a gente não treina areia, mas a infraestrutura do evento está muito melhor que dos outros anos que eu participei. Então acho que está sendo bem legal. Esse é meu primeiro ano que eu participei, então é uma novidade jogar vôlei de areia para mim, como eu disse, a gente só joga quadra, né? Mas foi muito bom participar, assim, eu esperava bem menos desse evento, mas a infraestrutura e tudo mais, os times são muito bons. Eu acho que é um campeonato muito legal, que é uma coisa bem legal de participar, agrega bastante pra gente. E se o objetivo do evento é trazer mais estudantes para o mundo do esporte, estimulando um estilo de vida saudável, essa edição da Copa Unesp já teve sucesso. Neste ano, os alunos do Instituto de Artes de São Paulo marcaram presença no torneio. Como atlética está sendo muito importante para a gente, assim, porque a gente há alguns anos estava fora da liga, né, e a gente voltou no passado, mas desde 2014 que a atlética já se movimenta. Em 2014 nós éramos em 3 integrantes e agora nós estamos em 17. Então foi um salto, assim, então tá aqui hoje para a gente é muito importante para a gente poder levar isso de volta para nossa atlética e construir um espírito esportivo universitário que não é tão forte lá dentro, assim. A competição é uma iniciativa do NUMES, o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde da Unesp, braço do programa Bem Viver para Todos. A meta dele é prevenir o sedentarismo e a obesidade entre alunos, professores e funcionários. O esporte em si dá uma conotação da competitividade por si só. A gente quer colocar, desde o começo a gente colocou que o movimento para todos é o movimentar-se, o sair da inércia, de ser parado. Mesmo a pessoa que está ali jogando um xadrez, uma dama, ela está já participando ativamente dessas partes de integrativas dentro da universidade. Então também tem esse lado social e a gente com isso também trabalha muito a saúde mental, não sendo da saúde mental diretamente, mas a gente está propiciando aí uma integração, a conversa, o diálogo. Para pôr esses objetivos em prática, o Núcleo conta com o apoio da LIEU, liga responsável pela organização dos eventos esportivos na universidade. Nós reunimos os 24 campos da Unesp para organizar o maior e melhor Jogos da América Latina, que é intitulado o Inter. E dentro dessa nossa organização a gente também organiza a Copa Unesp, e dentro disso a gente tem a nossa comissão de marketing, de esportes, a nossa comissão de sociocultural, que a gente trabalha tudo isso durante o ano para tentar trazer o esporte para o meio universitário, que é o nosso objetivo maior, assim, com os nossos jogos, desde sempre, assim, desde que a LIEU foi criada.
Os jogos de vôlei de praia são a primeira etapa da Copa. Mais 2 vão ocorrer até outubro, reunindo outras modalidades esportivas. A gente manteve as mesmas modalidades do ano passado, só que esse ano eu acho que o incentivo, a preparação das atléticas está um pouco melhor, pelo fato de que em 2017 a gente acabou não tendo a competição, mas em 2018 a gente voltou, reestruturou e segue essas modalidades, né? A natação, vôlei praia, tênis de mesa e o xadrez. A expectativa para esse ano é trazer ainda mais atletas, envolver ainda mais a Unesp, essa integração entre os campos. Na opinião da vice-diretora da unidade da Unesp em São José dos Campos, sediar o evento também é uma forma de aproximar o Instituto de Ciência e Tecnologia da própria universidade. Nosso campus é um campus pequeno, então é muito importante, né, que todos os alunos de outras unidades possam estar aqui conhecendo a nossa unidade, conhecendo o nosso município. E é um prazer muito grande estar recebendo os alunos todos da Unesp aí. E como se as novas amizades e desafios não fossem suficientes para estreitar os laços dos alunos com o esporte, eles também puderam ouvir os conselhos de uma lenda do voleibol brasileiro, o campeão olímpico Marcelo Negrão. Embaixador do esporte, ele garante: aliar os estudos à prática esportiva é uma boa maneira de formar profissionais completos. A universidade ela tem esse poder de agregar as pessoas, de fazer grandes eventos, né? Então acho que é importante ter esse tipo de competição, esse tipo de incentivo. E as próximas etapas da Copa Unesp também vão ser realizadas em São José dos Campos. No dia 17 de agosto é a vez das competições de xadrez e tênis de mesa. E no dia 27 de outubro ocorre o torneio de natação. Na última reunião do Conselho Universitário, ocorreu o lançamento oficial do portal Docentes Unesp. A ferramenta foi estruturada graças a uma parceria entre as pró-reitorias da universidade, a Coordenadoria Geral de Bibliotecas, a Coordenadoria de Tecnologia e Informação e a Assessoria de Relações Externas da Unesp. O projeto foi criado com o objetivo de dar visibilidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelos professores da universidade. O portal reúne informações de 13 bases de dados, algumas administradas pela Unesp e outras por instituições de fomento e indexadoras de produções científicas. Ao todo, mais de 3.000 docentes já têm seus perfis cadastrados na plataforma. De acordo com a coordenadora do grupo de trabalho que criou o portal, a iniciativa é um passo importante para a consolidação de parcerias, inclusive com pesquisadores internacionais. Essa ferramenta, um dos objetivos dela é facilitar, né, esse intercâmbio e essa procura de docentes Unesp, né, para pesquisadores externos à nossa universidade. Geralmente nós temos pedido, né, de reuniões temáticas quando nós recebemos comissões externas à universidade, e sem essa ferramenta era muito difícil localizar quais os pesquisadores do Unesp trabalhavam nessas temáticas. E agora, com esse portal, nós podemos rapidamente descobrir quais são os pesquisadores que trabalham na temática e viabilizar reuniões e futuras parcerias de pesquisa. E os professores da Unesp vão ter um papel importante na garantia da funcionalidade da ferramenta. O docente, ao publicar um trabalho, ele divulga o título, as palavras-chave, o resumo. E quando nós trabalhamos com vocabulários mais controlados, de forma mais efetiva no significado daquele conteúdo, tá, nós teremos uma potencialização da aderência do pesquisador àqueles determinados temas. Então, é importante que o docente saiba, né, como descrever a sua produção científica. Isso tanto no Lattes, que é uma das fontes que nós utilizamos no repositório, quanto em outras bases indexadoras. Agora a gente muda de assunto para falar de uma pesquisa de mestrado concluída na Unesp no ano passado. Ela investigou as características do processo de preservação do patrimônio ferroviário da cidade de Bauru. O autor do estudo participou de um bate-papo com o repórter Júlio Penariol. Vamos conferir? O Sérgio foi orientado pelo professor Eduardo Romero de Oliveira, que coordena o projeto Memória Ferroviária, que investiga novas metodologias de preservação do patrimônio industrial.
Sérgio, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sérgio, para a gente começar então, fala um pouquinho da sua relação, né, com o desenvolvimento da ferrovia aqui em Bauru e como essa relação também influenciou você a pesquisar sobre o tema. Bom, inicialmente eu nasci no bairro Operário Ferroviário, né? Eu nasci na Vila Falcão, meu pai trabalhou na Noroeste, antiga Noroeste do Brasil, e convivi com o cotidiano de um bairro operário ferroviário. Logo após isso, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, ligado aos museus, não é? E mais recentemente, me aprofundando nos estudos, conheci o professor Eduardo, o projeto Memória Ferroviária, que muito tinha a ver com aquilo que eu queria estudar, e embarquei nesse grupo aí, importante. Você desenvolveu uma extensa pesquisa sobre as políticas públicas adotadas no estado de São Paulo nessa questão de preservação da memória ferroviária, né, do patrimônio ferroviário. Que descobertas você teve de mais relevantes dentro dessa sua análise? Tá. A primeira parte da minha pesquisa foi uma espacialização para identificar quais são os mecanismos que as políticas públicas utilizam para se proteger, né? Então eu pesquisei as cidades, espacializei tudo isso para ter uma visão mais concreta das coisas, né? E uma das verificações foi que quando as políticas de preservação começam no estado de São Paulo, que é com a criação dos museus históricos pelo governo do estado, ele cria museus em diversas cidades que basicamente têm uma comunicação muito forte com a capital. Então a gente percebe que os museus e as políticas públicas de preservação lá atrás, na década de 50 e como mais recentemente, elas acompanham os grandes eixos de comunicação, de rodovia, de ferrovia e mesmo de aproximação com a capital. Então, a preservação, de uma certa forma, a capital polariza o interior. Vem do sentido capital-interior. As cidades vão implantando as suas políticas geograficamente dessa forma. Dentro das políticas de preservação aqui em Bauru, né, nesse seu trabalho você destaca a atuação tanto do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural quanto do Museu Ferroviário, né? Por que essas duas entidades, esses dois órgãos são importantes? Como que é a atuação desses dois órgãos? Então, a partir daí, identifiquei que os municípios ou as políticas públicas estão baseadas nesses dois mecanismos. Ou é o recurso de tombamento, ou através de conselhos participativos com representantes da sociedade, ou com leis específicas geridas pelo próprio Poder Executivo. Então, basicamente, no estado de São Paulo, a preservação se dá pelo recurso do tombamento e pelos museus, tá? A partir daí, eu passei a estudar Bauru, porque Bauru tem esses dois mecanismos, né? Então, desde a década de 50, quando a Universidade do Sagrado Coração ela acabou saindo na frente, junto com o Estado, na captação de acervos, né? Então, o museu, depois, o primeiro museu que surge é o Museu Estadual, Morgado Mateus, né? Então, e mais recentemente, o surgimento na década de 80, o marco basicamente é a Constituição, que criam os conselhos, criam a possibilidade de participação da sociedade civil. Então, em Bauru se desenha esses dois mecanismos que são praticamente aqueles que existem e que são praticados em quase todo o estado de São Paulo. Então, aqui seria um grande celeiro de informações, né, e de testemunhos históricos para que a gente entenda como essas políticas funcionam. Mas dá para a gente afirmar, Sérgio, que esse modelo adotado por Bauru, por essas duas entidades, ele é eficiente, ele pode até ser replicado em outros municípios? Então, esses modelos seguem seguem basicamente as orientações dadas por órgãos superiores, né? Então, se você vê os órgãos que cuidam da preservação, como o IPHAN, né, federal, o IBRAM, no estado, o órgão também o CODEFAT, o CISEM, ou seja, o Bauru ele possui todos esses mecanismos que são praticados no Brasil e no estado, né?
Então, Bauru tá dentro dessa perspectiva, né? Agora, como esses mecanismos funcionam e chegam aos seus resultados, essas são as questões que se diferem pelos municípios, né? E é isso que dá um resultado realmente da apropriação desse patrimônio por parte da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, que o patrimônio ferroviário ele tem que ser utilizado, né? Você só se preserva realmente a partir do momento que ele tem um fim, uma finalidade e que a população esteja inserida, né? A população tem que viver nesses espaços. Então, quando a gente fala de um patrimônio ferroviário, o principal destino de um patrimônio ferroviário seria exercê-lo na sua finalidade originária, né? E aqui em Bauru a gente tem isso, né? A gente tem as oficinas funcionando, parte das oficinas funcionando na recuperação de vagões terceirizados, mas existem. A rotunda, que é um local de manutenção, que é um dos grandes ícones de preservação do complexo ferroviário, né? Também é utilizado para esse fim. Agora, outros bens, em virtude da grande quantidade de bens, a maioria deles ainda não se tem um uso, né? E o diferencial de Bauru também é que o Conselho Local e a perspectiva que se implantou aqui é de um tombamento do complexo ferroviário, né? No início se tombava os grandes ícones arquitetônicos, como a estação ou da preservação ferroviária e industrial, como as locomotivas a vapor, né, que é significativa no sentido desde a Revolução Industrial, de tecnologias, de sistema de energia, não é? Só que os grandes ícones não representam uma realidade histórica somente, né? Existem as relações pessoais, as técnicas que se utilizavam para se recuperar essas locomotivas, as relações humanas, não é? A associação de ferroviário, os bailes, os cinemas, ou seja, você tem uma memória toda associada ao patrimônio industrial que muitas vezes não é percebida pelos agentes públicos ou pelas políticas públicas e muito menos pela população. Então, o papel das políticas públicas realmente é implementar esses equipamentos, mas que entendam a preservação como algo mais amplo, né? Não só os testemunhos materiais. Então dá para a gente afirmar, né, Sérgio, que muita coisa vem sendo feita dentro dessas políticas, mas tem muita coisa para melhorar tanto em Bauru quanto no próprio estado, em termos de políticas públicas, né? Sim, com certeza. Acredito que primeiro passa pela educação patrimonial, né? Os nossos jovens precisam discutir esses assuntos em sala de aula. Não é só vir ao museu, não é só um passeio, mas que isso seja algo que esteja inserido no programa pedagógico das escolas, né? A valorização do local, para que você entenda a forma geral. Outro ponto é integrar esses espaços, né? Essa estação precisa ser utilizada de forma, precisa ser recuperada, e a gente vê o seguinte, que o patrimônio era federal, passou para o município e a responsabilidade fica, né, só para o município. Então, o governo federal, tanto o governo estadual, também tem uma parcela, né, ele tem que contribuir também para essa... responsabilidade deles também. Né, até porque a ferrovia é nacional, né, a nossa ferrovia aqui. Tá certo, Sérgio. Eu agradeço sua participação com a gente aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Unesp Notícias fica por aqui, mas não deixe de acompanhar também a TV Unesp pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau.